Bem, antes de tudo, bem-vindo, João Paulo. É um prazer ter-te aqui enquanto nosso aluno mais emblemático, diria eu, da equipa, não? De certa forma. Mais chato, talvez. Não. Todos os alunos também. É o papel do aluno e ser chato, não é? Não, mas é um gosto de ter-te aqui. Neste que é o nosso primeiro episódio do nosso podcast com personalidades importantes da nossa equipa. E de certeza que acho que é um bom começo para este podcast. Acho que queria-te falar um bocadinho daquilo que tu fazes agora. Estás a trabalhar aqui no técnico, não é? Na nossa SatLab. Tens trabalhado com projetos inovadores, por exemplo, o IST7 número 1. Podes explicar um bocadinho em que consiste aquilo que tu fazes lá e também o impacto que tem este trabalho? Sim. Então, quando acabei o curso e saí da Fórmula Student, que foi simultâneo, decidi fazer o meu doutoramento aqui no técnico e decidi fazê-lo num projeto de investigação, se quiserem, que foi o IST-SAT-1, uma iniciativa de vários professores, principalmente do Departamento de Eletro, e sendo a minha formação em Engenharia Aeroespacial, apesar de não ter nada a ver com satélites, aceitei o desafio. Aliás, onde isto é relevante para a Fórmula Student é que eu, quando acabei a Fórmula Student, disse, se conseguir fazer exatamente o mesmo que faço aqui, eu era o TL da equipa, se conseguir fazer exatamente o mesmo que faço aqui, mas pagarem, é isso que eu quero fazer, e apareceu essa oportunidade e, portanto, foi isso que eu fui fazer. Hoje, tendo já lançado o satélite e o satélite está em órbita, e tendo eu acabado o meu doutoramento, agora o que eu faço é investigação. Portanto, nós temos um laboratório que faz investigação em tecnologia de satélites, de pequenos satélites. Portanto, estamos a falar de satélites com 10 cm de lado, uma coisinha pequena, satélites de 1 kg. Eu trabalho em gestão técnica, é a área do meu doutoramento também, uma coisa que se chama Engenharia de Sistemas. E neste momento estamos a operar o nosso satélite, o IST-SAT, e estamos a fazer outros projetos de desenvolvimento de satélites. Portanto, temos mais um satélite completo na calha e é nisso que estamos a trabalhar, já agora com vários alunos da FST que lá estão a fazer as suas teses também no NanoSatLab. Isso deve ser muito gratificante, não é? Ter essas pessoas da equipa também a trabalhar nesse projeto. Claro. Queria te perguntar um bocadinho sobre se tens alguma história curiosa ou algum momento mais desafiante desta tua experiência nesse laboratório? Algum momento que há vários. tenha tenido um bocadinho de criatividade acima para resolver? É assim, no meu trabalho atual, nestes trabalhos de investigação, há sempre coisas um bocadinho fora da caixa. A pensar em algumas coisas em particular, o momento mais complicado, digamos assim, foi uma operação que estávamos a fazer no satélite que resultou em partirmos um painel solar, que foi um custo bastante grande na altura, e que, apesar de ter acabado por se resolver de outra forma, nós conseguimos convencer a Agência Espacial Europeia a deixar-nos fazer uma experiência a reparar o painel solar em vez de comprar um novo. Eles disseram, por nós preferimos comprar um novo, mas nós na altura não sabíamos se tínhamos dinheiro. Não sabíamos se tínhamos dinheiro para o fazer, e então convencemos aí uma professora ali do INESC, da Divisão de Micro e Nanosistemas, a cortar o nosso painel que estava rachado, a cortá-lo ao meio, de forma a aproveitarmos só a parte que estava boa. E isto implica conseguir fazer um corte super preciso numa placa de cerâmica. Tecnologia que vai para o espaço não pode falhar, não é? E é a dificuldade da coisa em si. É uma placa de cerâmica com uns microns de espessura e conseguimos cortar aquilo, ficou à maneira. Os tipos da ESA ficaram muito contentes com a nossa solução. Felizmente depois apareceu o dinheiro e acabámos por comprar um novo, mas estávamos prontos para lançar aquele. Exato. Pronto, acho que esse é um bom exemplo de criatividade, de safar-nos. Sim, olha, falar em safar, posso fazer agora uma atenção para a Fórmula Student. Tu, tens esta carreira profissional já, mas continuas um membro muito ativo daquilo que é a nossa comunidade, já 10 anos depois, praticamente. Poças, é um bocadinho. Sim. 10 anos depois,
foste TL 2 vezes, não foi? Durante 2 épocas? Na minha altura fazia Sim, um carro a cada 2 anos, portanto foi de um carro. exato. Foi TL de um Um carro. carro, uns 2 anos. 2 anos. Como é que tens conseguido estar ligado ao projeto ainda? Como é que achas que consegues ainda contribuir para o projeto, tendo passado já tanto tempo? É uma pergunta um bocado para provocar, mas... Sim. Há várias coisas. A parte mais pragmática, a resposta mais pragmática a isso é que a maior parte das pessoas, quando acaba o técnico, vai trabalhar para o mundo real e eu continuei no técnico. E, portanto, há aí um fator geográfico que ajuda. Continuo por perto. Há também um fator geográfico, desculpa, não é geográfico, mas de proximidade, que tem a ver com a natureza da carreira de investigação, que é muito livre. Permite este tipo de trabalho. Permite muita liberdade de horários. Muita flexibilidade de horários. Não há propriamente o conceito de um chefe. Portanto, há coordenadores, mas não há bem um chefe. Eu não tenho de picar o ponto. Portanto, tenho muita liberdade para continuar a interagir com a equipa. Depois, há o ponto de porquê que eu continuo a fazê-lo. Aí há um aspecto que é profundamente interesseiro, que é que, da mesma forma que as empresas gostam dos alunos da Fórmula Student, gostam de contratar os alunos que participaram aqui, porque isso lhes dá valências, eu tenho muito interesse em fazer teses de mestrado no laboratório onde faço investigação com alunos que venham da Fórmula Student. Sim. Portanto, tem havido um certo pipeline de alunos que saem daqui da Fórmula Student para ir fazer tese para o laboratório onde eu trabalho, ou fazer tese comigo lá no laboratório, e isso tem corrido bastante bem. Em relação àquilo que eu acho que posso dar à equipa, há duas coisas principais. A parte principal é a natureza da minha área de investigação, que é gestão técnica, e acho que é mais fácil acumular conhecimento em áreas como dinâmica de veículo, ou eletrónica, ou não sei o quê, onde há um produto palpável que consegues olhar para trás e ver, exatamente, do que necessariamente a parte de gestão técnica. Essa parte acho que pode haver alguma vantagem em ter alguém mais velho, com alguma experiência nessa área, a ajudar a equipa. E a segunda parte, que é mais recente, é a equipa está a crescer, não necessariamente a nível de número de alunos, mas a nível de qualidade, né? Estamos a tornar uma das melhores equipas da Europa, não tenho qualquer dúvida disso, e lentamente vai aparecendo cada vez mais oportunidade de fazer investigação dentro da equipa, portanto, de explorarmos conceitos novos em vez de estarmos só a copiar o algo mais fácil. E nesse aspecto, acho que a minha experiência de investigação pode ser útil, porque eu acho que os alunos da Fórmula Student estão mais próximos de perceber o ambiente industrial do que o ambiente académico. E eu acho que aí pode haver vantagens. Aqui faz-se investigação a pensar num resultado concreto, ter o melhor carro possível, não só uma coisa teórica. Não é? Certo, sim. Nesse aspecto tens toda a razão. Recuamos um bocadinho àquilo que foi o teu início, também para perceber um bocadinho. Porquê quiseste juntar à Fórmula Student? Na altura era um projeto mais pequeno, se calhar não tinha tanta visibilidade como hoje em dia tem. Qual é que foi a tua motivação para entrar na competição e na equipa em específico? Em primeiro lugar, talvez esclarecer que é verdade que a equipa hoje é maior e tem um bocadinho mais de presença, principalmente a nível de redes sociais e mídia, tá? Estamos melhor nesse aspecto, mas também é preciso ver que quando eu entrei para a Fórmula Student, existia a Fórmula Student e mais nada. Portanto, vocês hoje têm um desafio muito maior de atrair alunos, porque há outros projetos para atrair alunos também. Na minha altura havia pouco, okay? Portanto, era um bocado Fórmula Student ou nada. E por isso eu sou da Fórmula Student assim que entrei para o técnico e fiquei logo com a ideia de entrar desde aí. Porque eu entrei para o aeroespacial um bocado na expectativa de trabalhar com carros. Go figure. Pronto, eu depois decidi entrar para a Fórmula Student, portanto, decidi dar esse passo, porque
não é que tivesse a ter assim um insucesso gigantesco a nível académico, a nível de passar as cadeiras e de fazer o curso, mas não estava a correr tão bem como eu queria, como eu gostava. Faltava um bocado de motivação e eu achei desde muito cedo no meu curso que a formação ia ser uma coisa boa para de facto aprender. Para de facto aprender uma coisa um bocadinho mais prática. E no fundo foi isso. Eu pensei em entrar em 2012, mas em 2012 não foi feito recrutamento geral, foi só recrutamento mais específico que exigia que as pessoas já soubessem alguma coisa. Eu considerava que não sabia nada e, como tal, esperei por 2013 para fazer o recrutamento mais alargado. Sim. E foi isso. Comecei o recrutamento em... Começou esse caminho. Não, tu fizeste contas mal, foi ainda mais tempo. Não, isto é terrível. Não. Estou a dizer mal, eu pensei em entrar em 2011 e nesse ano é que não entrei e comecei o recrutamento em novembro de 2012, exatamente. Já no ano a seguir. Pois, então foi um caminho que começou, pronto, entraste como membro, como muitos entram, e foste, se não me engano, para marketing. Exatamente. Então, Eu comecei com marketing, sim. Comecei a trabalhar na área de marketing, porque na altura o recrutamento era feito, bom, nesse ano, não é que fosse uma coisa muito sistemática, mas nesse ano o recrutamento foi feito, junta-se as pessoas todas, começa-se a dar tarefas de várias coisas diferentes e no fim do processo não é bem que toma-se o aluno. Onde fez sentido, exato. Não, nem é bem onde fez sentido. Tu chegas ao fim, ou nós chegávamos ao fim e dizíamos, por ordem de preferência, em que áreas é que gostávamos de ficar. Pronto. E eu lembro-me que meti, em primeiro lugar, suspensão, porque me interessava bastante, e em segundo lugar, marketing, porque achava isto também é uma coisa interessante. Portanto, eu estava na dúvida entre entrar para a Fórmula Student para reforçar o conhecimento de engenharia ou entrar para a Fórmula Student para complementar o conhecimento de engenharia com outros conhecimentos. E, obviamente, quando chegou à seleção de quem é que fica onde, a mensagem foi, bem, como mais ninguém pôs marketing em lado nenhum, vais tu para marketing. Pronto. E foi esse o processo. Eu e os alunos de primeiro ano. Foi uma decisão meio duvidosa, mas que na altura os alunos de primeiro ano iam para marketing. Era para terem uma primeira experiência? Não, era porque ninguém confiava neles para irem para as áreas técnicas. Ok. Era uma proibição de ir para as outras, não era uma... Fiquei aí durante um ano como membro da equipa de marketing. Depois, no ano a seguir, fiquei como líder da área de marketing. E depois, quando chegou ao fim, fiz ali uma conta muito rápida para chegar à conclusão que me faltava mais ou menos um ano para acabar o curso. Mais ou menos um ano. Mas os semestres não batiam muito certo e, portanto, eu ia acabar por ficar aqui ainda mais tempo do que esse ano. E uma maneira de resolver isso, mas de continuar na equipa que eu queria, era ficar 2 anos em regime parcial e jogar com as cadeiras pelos semestres. Foi isso que eu fiz. E surgiu a oportunidade então de seres... CTL, sim. Exato. Porque uma coisa que continua quase de certeza a acontecer, mas não é fácil convencer alguém a ficar com o teu. É um cara que é, pronto, quer... Também, pronto, o facto de ter ido para regime parcial também há ter permitido. Eu fui para regime parcial exatamente porque achei que... Surgiu a oportunidade. Não, e porque achei que era uma necessidade para o cargo de TL. E Sim. nesse ano, a maior parte da equipa de gestão, portanto, dos líderes da área, tirando talvez estávamos todos em regime parcial. Durante 2 anos. Para fazer o carro, exato. Portanto, foi um bocado como destino não seguir aquilo que seria mais óbvio. Pronto, como estavas em aeroespacial, caminhar para o caminho mais da gestão e depois até fazer um doutoramento nessa área mais relacionada. Foi destino? Foi ao longo do tempo foste percebendo? Sim, o doutoramento já foi mais focado. Sim. Portanto, a área de satélites, não. A área de satélites foi destino, como tu lhe chamas. A área de gestão, não. Essa parte eu já sabia que era para onde eu queria ir. Gestão técnica, né? Sim, foi um bocadinho não ser demasiado
casmurro ou quadrado, se quiseres, com um percurso muito planeado. Foi... Não ter medo de... Exato. Epá, eu vou fazer o que for preciso. O que a equipa estiver a precisar e houver a oportunidade para eu aprender, é isso que vamos fazer. E o molde à volta disso. Exatamente, o molde à volta disso. E pronto, eu gostei bastante. Nossa última questão, antes do momento final que nós temos. Pronto, foste, como já dissemos, team leader 2 anos. Assim, a maior conquista que tiveste na equipa é aquilo que guardas como o teu maior alcance nesse período. A maior conquista é assim, há várias coisas. A primeira delas continua ao vosso peito, que é a equipa tinha um nome diferente e nós mudámos a imagem toda da equipa nesse ano para passar a ser FST Lisboa. A FST Lisboa vem de 2017, foi o primeiro ano oficial como FST Lisboa, e a imagem da equipa, a incorporação do azul do técnico no logo vem desse ano, e foi uma coisa um bocado puxada por mim, essa maior ligação ao técnico. Mas acho que de longe a maior conquista não teve necessariamente a ver com o meu carro. Portanto, o grande objetivo que eu tive na minha liderança da equipa foi passar a fazer carros todos os anos em vez de 2 em 2 anos. E, portanto, parte da minha preocupação não foi tanto em garantir que o 07 era o melhor carro possível, mas sim garantir que a equipa como um todo tinha financiamento, estrutura, preparação para no ano a seguir fazer outro carro. Exato. E, portanto, quando o Henrique, que foi o meu sucessor, o Henrique Caras, conseguiu fazer o 08 e apresentá-lo e ir às competições com ele, isso foi uma grande vitória para mim, apesar de não ter estado envolvido no carro. Não, mas percebe-se mesmo. Podias não ter estado no projeto, mas vê-se que as sementes foram plantadas antes. E pronto, aqui isto talvez seja uma extrapolação, mas a minha teoria mantém-se que a equipa hoje cresce, continua a crescer e faz mais parte de uma lista restrita de muito boas equipas na Europa, em grande parte por causa dessa decisão de fazermos carros a um ano. Sim. Eu acho que isso é um fator fundamental para... Foi preciso coragem na altura para... Sim. Um espírito de sacrifício, não é? Podias não estar a ver os resultados, ou as pessoas que estavam à tua volta não iam ver os resultados do seu trabalho no ano dessas competições, mas viram depois. Eu espero que sim. Quer dizer, não é consensual e aquilo que eu estou a dizer é uma teoria. Não quer dizer que seja a verdade, que seja por causa disso que hoje estamos onde estamos. Certamente teve influência, não é? Eu acho que sim, porque a verdade é... nós fazemos Fórmula Student em grande parte por causa do aspecto prático da coisa. Achamos que aquilo que aprendemos no curso é giro, mas é insuficiente. É necessário, mas não sozinho suficiente. não é nada. E um corolário desta posição é que aprendemos mais a fazer mais carros e a falhar mais vezes na prática do que a desenhar melhor, a projetar durante mais tempo o carro. Pronto. Eu mantenho isso e acho que a equipa fez um trabalho bastante épico ao longo destes anos para olear a máquina de maneira a produzir de forma sistemática. Pim, todos os anos um carro novo e um carro que anda e um carro que começa a andar rápido, mesmo. Um carro a sério, não é? Um carro a sério. Bem, nosso último momento, esse momento mais descontraído, com 5 questões assim mais rápidas, peço respostas curtas, são perguntas também curtas. Ok. Posso? Força. Bem, o que querias ser quando eras mais novo? É a primeira, é a mais fácil. Isso não é nada fácil. Engenheiro. Engenheiro. Boa. Correu bem, não foi? Correu. bem. Achievement. Segunda pergunta. Preferias ser chefe de departamento ou o piloto da equipa? Chefe de departamento, claramente. Que famoso convidarias para um jantar? Qualquer famoso. Vivo, morto? Isso é uma boa pergunta. Não lido muito com famosos. Não precisa ser uma pessoa conhecida por todos. Pode ser uma pessoa mais...
Mais tu Ok. também. Acho que era muito engraçado falar com um tipo que se chamava John Shea, que era o Project Manager do projeto Apollo. Boa resposta. Sim ou não? Esta pergunta é para sim ou não. O PEC aerodinâmico é só para o carro parecer mais fixe ou não? Sim. Ou tem... não é? Pois, ok, pronto. Concordamos nesse aspecto. Última pergunta. Se pudesses conduzir qualquer carro, qual é que escolhias? Estamos a falar de carros da equipa, imagina. Qualquer carro. Qualquer carro. Qualquer carro. Claro que da equipa há de ter um valor especial, mas estamos aqui a falar de qualquer carro. Ok, qualquer carro. Uhum. Eu não ligo muito a carros, mas tendo a gostar de carros antigos e acho que gostava bastante de conduzir qualquer coisa como um Audi 4 da época gloriosa dos rallies. Ok. E também tinha uma pintura gira, é um bom carro para ter na garagem. Acho que aí também concordamos. Olha, muito obrigado, João Paulo. Obrigado por este momento, obrigado pelo teu tempo. Este é um momento também, pronto, é o início de uma série de podcasts, também para deixar registado para o futuro aquilo que foram grandes personalidades da nossa equipe e também do técnico, de certa maneira. Obrigado por teres vindo e, de certeza, nos vamos ver muitas vezes por aí, não é? Certeza. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado.